Obrigada, pastor. E assim, sim, irmãos, congrega na Assembleia de Deus em Salvador. É Salvador? Chama Barra, a cidade é Camaçari, mas a praia chama Barra de Jacuípe. Barra de Jacuípe. Jacuípe. Congrega com o pastor Divaldo Filho. Uma bênção. Os maiores pastores, pregadores do Brasil, aqui, onde Deus está dando a vocês. E aí eu estava lá em Brasília, encontrei com ele. Foi eu falei, muito cuida bom. bem das vezes. Irmã, você está com a liberdade. Muito obrigada. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deixa eu arrumar aqui. Quando eu mudei para Bahia e eu volto para cá, eu chego muito eufórica, né? Todos podem se sentar, por favor. Obrigada. Eu chego muito eufórica e vem aqui o pastor Vinícius e falo na cabeça dele quantas coisas para ele. E ele foi lá na fazenda semana passada para a gente orar junto. E ele me convidou para vir compartilhar com vocês e ministrar a palavra, fazer as duas coisas juntas sobre o agir de Deus na minha vida. Está sendo extraordinário, está sendo grandioso e eu sempre tenho uma alegria muito grande de compartilhar com ele. E hoje é a minha primeira ministração da vida. E eu fiquei tão feliz de ser aqui na Lagoa Grande. Como é bom ser em casa e saber que eu estou aqui dividindo o que Deus está fazendo na minha vida, uma palavra e o meu testemunho com pessoas tão acolhedoras. E esse acolhimento, eu vejo que é a marca que Jesus deixou nessa igreja. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E quando o pastor Vinícius falou para mim, né, vai lá, conta a sua história, conta como é que está sendo lá na Bahia. Porque outubro do ano passado, quando eu fui batizada aqui, nossa, foi uma benção, gente. Ser batizada na Taboca é muita ostentação, é assim o ápice. E todo mundo via no meu Instagram, que rio maravilhoso é aquele, que lugar lindo é aquele. E a gente da Lagoa fala, é a Taboca. E as pessoas de fora, que extraordinário, que água mais linda. Então, Deus vem fazendo grandes coisas e eu agradeço imensamente a sua vida, pastor Vinícius e a missionária Ana, por todo o acolhimento, por todo o carinho. E hoje eu vou me apresentar. Eu sou a Céci Mota Rios e eu sou recém-convertida, tem 2 anos só, que eu comecei na jornada com o Senhor. Eu fui batizada aqui na Lagoa Grande, logo em seguida eu casei, que foi a grande cura da minha vida. Eu sou filha do Zé e da Amélia, sou filha amada do Senhor e a esposa do Lucas. E quando eu cheguei lá na Bahia, eu muito diferente, sou de Minas, então pelo sotaque já dá para ver, ainda mais perto dos baianos, eu comecei a procurar uma igreja para congregar. E aí eu encontrei a igreja que eu frequento hoje, que é uma Assembleia de Deus, e eu vou contar para vocês como é que eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá na igreja, eu muito diferente, é a mesma coisa de um baiano estar aqui entre nós, eles me fizeram uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu cheguei lá, todo mundo começou a me fazer essa mesma pergunta. Era uma irmã, era um irmão, era um pastor. E essa pergunta que eu quero dividir com vocês, eu quero que vocês sejam muito sinceros quando vocês forem responder ela para mim aqui. Não vale mentir, a gente está na casa do Senhor. Como que é as pessoas da Lagoa Grande? Como que são essas pessoas? Como que é a igreja? Como que é as irmãs e os irmãos? Como é que é o povo de lá? Como que vocês responderiam essa pergunta? Vocês em outro estado, sem ninguém da Lagoa perto, a gente tem que ser bem sincero com essa resposta. A gente vai refletir muito sobre isso hoje. Como que a gente responderia? Existem 2 caminhos, 2 respostas. E eu vou seguir com vocês lá na frente para a gente refletir sobre como a gente deveria responder. E a palavra que vai ajudar a gente a responder está em Neemias 2, 15 a 18.
Neemias 2, 15 a 18. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa de Deus, do meu Deus havia estado sobre mim, e também a palavra que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Nessa passagem que conta a história de Neemias e a reconstrução dos muros e portões de Jerusalém, do capítulo 1 ao 7, conta no detalhe como tudo isso aconteceu. Neemias já estava no exílio, servindo no castelo do rei de Suzã. Pergunta para algumas pessoas: e aí, como é que está lá Jerusalém? E contam a realidade. Jerusalém estava destruída, devastada, seu povo humilhado na miséria. Quando Neemias escutou isso, ele entrou em profunda tristeza, começou a chorar e pensou: meu Deus, o que aconteceu com o meu povo? Neemias teve muita compaixão, muita empatia por Jerusalém. Mesmo ele morando num lugar muito melhor, muito superior, numa condição atípica que era o exílio, ele ainda lembrou do seu povo, dos seus ancestrais, da terra dos seus pais. E aquilo ali doeu o coração de Neemias. Assim que essa dor bateu no coração dele, o que ele fez? Ele chorou muito, ele se prostrou, ele jejuou e ele orou. E pediu para Deus uma direção, para olhar para o povo de Jerusalém. Quando Deus trouxe a resposta, colocou no coração dele, Neemias foi no rei, contou a situação, pediu para ir para Jerusalém para executar o chamado do Senhor na vida dele, o que Deus queria para ele. O rei, com compaixão dele, gostava muito de Neemias, imagino eu que ele era um ótimo servo, concedeu, deu cartas, deu autorizações, e Neemias chega a Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, Neemias ficou ainda mais impactado de ver aquilo tudo destruído. Imagina vocês na terra que vocês foram exilados. Por causa do exílio, os babilônicos vieram e destruíram Jerusalém. E Jerusalém representava o lugar escolhido pelo Senhor. E Jerusalém também tinha o povo escolhido de Deus. O povo que Deus escolheu para representar ele na terra. Então eles foram lá e nada que era de Deus poderia ficar em pé. Então muitas guerras, muitas batalhas, exilaram o povo, tiraram eles de Jerusalém. Obrigada pela pergunta. Já estou testando a minha festa, viu, pastor? Eu li a Bíblia, gente. Então, quando Neemias chega lá, ele fica espantado. Aquilo ali representa a história dele, representa a vida dele. Mas mais do que isso, Jerusalém representa a vontade do Senhor. Era um sonho de Deus. E aí, a hora que a gente olha para essa história de Neemias, é muito admirável. E ele agiu de ele teve 3 comportamentos principais que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Assim que Deus colocou no coração dele, além dele pedir autorização para o rei voltar lá em Jerusalém, ele não chegou doido para fazer a obra.
Ele ficou 3 dias em silêncio, quietinho no lugar dele, sem fazer nada, sem sair para lugar nenhum. Logo depois, ele foi observar, conhecer por completo todo o muro e todos os portões. Ele saiu pelo mesmo portão que ele entrou. Ele olhou cada canto à noite para ter certeza daquilo que ele estava vendo e tinha ouvido também. Porque às vezes a gente vê e não acredita que a gente está vendo. Né? Você olha e fala, não é possível. Eu estou vendo, mas não acredito que eu estou vendo. E a terceira coisa que Neemias fez foi ficar em silêncio. E aqui no texto ele deixa muito claro todas as pessoas que são importantes para aquele povo, naquele tempo, que não sabiam do que Neemias estava lá, para que ele estava lá. Então ele chegou, ficou 3 dias, ele saiu à noite para observar todo o muro e todos os portões e ficou em silêncio. E isso é muito admirável, isso me ensinou muito, porque quantas vezes Deus coloca sonhos nos nossos corações, compartilha coisas para que sejam para nós, e a gente não dá conta nem de esperar. A gente sai doido para fazer a obra, desesperado, como se precisasse fazer agora. Mas Deus sabe de todas as coisas, até o tempo de começar a obra para Ele. Porque Neemias não estava lá para reconstruir os muros de Jerusalém só porque a família dele era de Jerusalém. Ele estava lá para reconstruir os muros de Jerusalém e os portões para a honra e para a glória do Senhor. Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de direção, é um Deus de clareza, e é um Deus que cuida dos teus filhos, que cuida de nós, e Ele não quer que o seu lugar, a sua casa, a sua cidade, a cidade onde seus filhos habitam, fique destruída, humilhada, na miséria. Deus vai levantar pessoas anônimas no exílio para construir grandes muros e grandes portões para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja enaltecido, não o nosso. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tirou um copeiro de dentro de um castelo lá de um rei para levar de volta para Jerusalém. Que poder que Neemias tinha! Quantas pessoas serviam junto com ele? Aqui fala poucos homens. E ele tinha um cavalo, um jumento, não fala qual animal era. Mas Deus quer isso. Deus quer que nós restauramos os seus altares. Deus vai trazer dignidade de volta, restauração de volta, vai edificar o seu povo. Que é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer para nós. Ele é um Pai amável, gentil, amoroso, cheio de compaixão, que nos perdoa, que cuida de nós o tempo inteiro. E a gente tem que pensar, como Neemias, que Deus, como eu disse, é um Deus de ordem, é um Deus de clareza, e Ele não chegou lá fazendo de qualquer jeito e também não fez sozinho. Ele contou para todas as pessoas quando ele pôde, ele compartilhou, convidou essas pessoas e a obra foi feita em união. A gente tem, eu falo a gente porque eu me incluo nisso, recebe uma palavra de Deus, recebe uma palavra do céu, agora a obra vai acontecer. E aí um sai para a direita, um sai para a esquerda. Não é assim. O muro ele tem uma ordem, ele tem uma sequência, ele tem pedras sobre pedras. Ele tem, no caso de Jerusalém, ele era circular, que ele circundava a cidade, tinha os portões certos, específicos, não pode ser feito de qualquer jeito. Não é porque Deus plantou um sonho no seu coração ou no meu coração que eu vou fazer sozinha. E aí entra a importância de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, da igreja. Porque a igreja que vai dar essa direção, a igreja que vai trazer essa orientação, esse modo de preparo, de fazer, para que nós possamos executar sim a vontade do Senhor, mas com clareza, com objetivo e que tenha um resultado que glorifique Ele. Eu pôr uma pedra sozinha e vocês colocarem outra, não é um muro, é só uma pedra. E Neemias foi fazendo isso. Mas olha como a gente tem que olhar para o coração do Neemias. Um coração ensinável, manso, humilde. Porque quando a gente está na nossa terra,
A gente teve muitas feridas, nós passamos por muitas coisas. Talvez alguns de vocês, assim como eu, demorou a encontrar Jesus, ou melhor, Jesus me encontrar. Então a gente tem um histórico no passado de dores, de feridas, de traumas, de bloqueios. E a gente tem uma tendência a fazer o quê? Vou fugir daqui. Não quero saber disso aqui não. O Neemias podia ter feito isso. Jerusalém, gente, eu tô no exílio, mas tô dentro de um castelo aqui, minha vida. Deixa Jerusalém pra lá. E a gente, que é Lagoa Grande? Deixa aquela Lagoa Grande pra lá. Não quero saber disso. Vou viver minha vida, vou seguir. Como a gente tem um coração que honra o nosso passado e a nossa história é importante. Porque foi a partir desse coração quebrantado que Deus colocou o sonho de reconstrução de Jerusalém. Neemias passou por trás, por cima de tudo isso. E a gente não sabe o que aconteceu. Você pode ter certeza que não foi fácil. Você ser arrancado da sua terra, de onde você foi criado, nascido, daquilo que você conhecia, para se vir um povo, um novo povo, uma nova cultura, num novo lugar, foi muito desafiador, eu tenho certeza. E isso começou a confrontar. Porque mesmo nesse retorno, eu imagino aqui, né, pensando se fosse eu, quantas coisas passariam na cabeça dele. Será que aquele povo merece? Porque a hora que ele deve ter chegado lá, ele viu aquele povo na miséria, sem dignidade, passando dificuldade, com tudo destruído. Ele pensa, o que esse povo está fazendo que não fez nada? Porque isso acontece com a gente. A gente pode até acostumar com o caos. Aí às vezes a gente tenta fazer um rompante, de fazer alguma coisa diferente. Mas quando a gente está inserido no problema, a gente tem muita dificuldade de arrumar forças suficientes para enfrentar tudo aquilo. Mais uma vez, entra Deus colocando nos sonhos, trazendo pessoas de fora, que seja da mesma cidade, para que nos reestruture, para que a gente volte a ter dignidade, que saia da miséria. E essa é a verdadeira igreja. É a que junta, tem um propósito unido, claro, para que a gente consiga chegar lá onde Deus quer. E quando eu cheguei lá na Bahia, eu queria ter esse sentimento de pertencer, essa sensação dos poucos meses que eu passei aqui na Lagoa, de acolhedor. Porque eu vi isso nessa igreja, nessas pessoas que estavam dispostas a fazer essa construção juntos. Deus colocou um sonho no coração de cada um, mas todos os sonhos juntos têm um objetivo maior, que é enaltecer o nome do Senhor, que é falar de Cristo Jesus para todas as almas, para a gente cumprir o nosso ID. E quando eu cheguei lá na Bahia, já estava orando, eu já tinha assistido um documentário no YouTube que chama O Poder de Deus. Quem não assistiu, assista, é muito bom, é muito, muito valioso. E quando eu vi que as irmãs do COC era da Assembleia, eu falei, gente, eu quero ser assembleiana. E a Lagoa já estava no meu coração, a igreja daqui. Cheguei lá, falei, vou procurar uma igreja. Digitei no Google. O Google é uma bênção, né? O Google com o Espírito Santo, então, ele é bênção dobrada. Achei uma igreja no Google. Falei, vou procurar no Instagram. Procurei no Instagram, achei o pastor da igreja. Quando eu acho o pastor da igreja, quem que seguiu o pastor da igreja da Bahia? O pastor Vinícius. Falei, gente, tem coisa aqui. Aí eu mandei um print, mandei para ele. Falei, pastor, o que você acha dessa igreja? O que você acha desse pastor? Ele, nossa, é uma benção. Eu falei, é aqui que eu vou. E no outro dia eu cheguei lá, era domingo de manhã, eu achei que era culto e era EBD. E foi maravilhoso. Eu ficava rindo igual a gente boba, sabe? Eu ficava rindo assim, tipo, gente, que maravilha, que é isso? De onde que esse povo saiu? E foi muito bom. Porque Deus, quando Ele coloca os sonhos no nosso coração, e a gente muda por diversas circunstâncias, se aquele sonho é de Deus e é legítimo, ele não se apaga. E Deus vai achar um lugar onde você vai conseguir realizar o sonho dele, mesmo nesse lugar completamente diferente, que tem afinidade com o que Deus quer para a nossa vida. E foi exatamente assim lá. E quando eu cheguei lá na igreja, que eu fico contando tudo pro pastor Vinícius, assim, eu não tô tempo nem dele concordar, eu já conto outro assunto. Ele falou, eu gostaria que você compartilhasse. E eu tinha frequentado aqui um pouco, ficava entre Patos e Lagoa, e quando eu cheguei lá, eu comecei a observar
uma igreja muito responsável com as vidas que frequentam lá. Uma liderança firme, posicionada, séria, que olha para cada fiel, cada membro de forma individual, especial. Eu fui extremamente bem tratada, que tem um foco de evangelizar e de salvar vidas, ganhar almas para Jesus. Lá, o evangelismo é o lema da igreja, que é IADBJ, uma igreja evangelizadora. E segue a palavra à risca. O culto de terça-feira é tão bênção quanto o daqui. E lá tem várias outras ações. Lá tem as mensageiras da fé, todas as quartas-feiras na parte da tarde. Elas se reúnem na porta da igreja e vão visitar irmãos em casas que estão enfermos, que estão em processo de depressão, que não conseguem ir na igreja, por qualquer motivo. E assim que eu escutei que tinha esse grupo, eu já me inscrevi. Então agora eu sou uma irmã do Coque. Amém. Glória a Deus. Faço visita com as irmãs na rua. E se vocês acham que a Lagoa Grande faz calor, é porque vocês não foram na Bahia ainda. Porque o dia que vocês for lá, vocês vão falar, a Lagoa Grande é fresca. Gente, eu tô de blusa aqui hoje. Então, pra vocês terem ideia. E é 2 horas da tarde, toda quarta-feira, faça sol ou faça chuva, a gente está evangelizando, está orando, intercedendo pelas almas ali daquela região. Os círculos de oração é uma bênção. Lá tem 46 igrejas que pertencem à sede, e todas elas têm círculo de oração. É um dia, assim, especial na minha vida. Eu perco qualquer coisa na igreja, mas o círculo de oração não. Ele tem uma unção especial. Quando nós mulheres nos juntamos, a gente traz vida, traz poder, traz avivamento, traz alegria, traz bênção. E a gente intercede por nós, pela irmã, pela família da irmã, por gente que a gente nem conhece. E a gente escuta cada testemunho extraordinário de cura, de libertação, de avivamento. Gente, é lindo. Os ciclos de orações lá são especiais. Tem cursos de teologia, tem cursos de ministração, o culto de doutrina, como eu falei, de dia de terça, é maravilhoso. Tem também uns cursos extras, uma vez por mês ou a cada 2 meses, que também de liderança, de evangelização, de doutrina, é uma bênção. E a igreja cresce com ordem, cresce com clareza, cresce com firmeza, cresce com um objetivo claro. E lá também, eu anotei aqui por último, tem eu achei muito interessante, que tem os pedidos de perdão para a igreja. Quando alguém peca contra a igreja, tem a oportunidade de pedir perdão no culto, em pé, em público, para a igreja inteira. E eu achei isso tão fantástico, porque uma igreja que prega o amor de Cristo, que prega a evangelização, a palavra pura, ela tem que pregar automaticamente o perdão. E nós, como cristãos, temos que aprender a pedir perdão o tempo todo para todos. E eu achei isso lá extraordinário. Uma pessoa levanta no meio do culto, avisa que quer fazer o pedido de perdão, levanta e pede perdão para a igreja. E a igreja perdoa ou não. É lindo, porque esses perdões liberados, ele faz com que a igreja viva, seja cada vez mais forte, mais edificada, mais segura no propósito. E a realidade da igreja, gente, é essa. Mas lá, como aqui, é feito de pessoas imperfeitas. São pessoas fofoqueiras e ao mesmo tempo justas, são caridosas, mas julgadoras, são errantes, mas ao mesmo tempo acertam muito. Mas todas elas lá, como aqui, estão buscando Jesus. E a gente tem que aprender a olhar para isso, para a realidade da igreja. A igreja é imperfeita, porque ela é feita de nós, de mim, de vocês. E lá não é diferente. A gente tem muito hábito de falar, porque lá onde eu vou, lá onde eu frequento, você tem que ver o povo que vai lá. Não, eu vou para fora, eu vou trocar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de estado, porque lá vai ser diferente.
Não, gente. É tudo igual. Mas tem que ser igual nos desafios, no sentido de ser comum os desafios, mas não podem ser normais. A gente não pode acostumar com isso. E a gente tem que buscar um lugar que seja semelhante no que é muito bom. E quando eu estou lá na IADBJ, que são 46 congregações, ela é muito, mas muito semelhante à DEAC de Lagoa Grande, que é uma igreja que tem a mesma essência, que é Cristo Jesus, que tem EBD, que tem ciclo de oração, que tem comunhão, que tem culto de doutrina. Gente, o dia que eu vi vocês tendo um curso aqui de 2 dias, se eu não me engano, 3 dias,